Olá, eu sou Alice Gomes, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Arte Despojada. Hoje eu vou trazer para vocês uma manelinha de nível fácil, um olho grego. Eu decidi fazer esse tutorial depois de alguns dias, na verdade eu nem fiz ele com a intenção de gravar um tutorial, mas para alimentar mesmo as redes do Instagram, do Pinterest. E daí depois eu vi, eu tenho um vídeo completo e ficou tão bonitinha, e eu posso até incrementar esse justamente para agregar mais pessoas como um nível fácil. Então eu decidi trazer ele como tutorial para vocês. Então mais uma vez eu já iniciei na pintura do centro da mandala, assim como o último vídeo em tutorial. Mas seguimos assim, conforme tem que ser, mesmo que não tenha sido planejado, mas se eu achar que é um vídeo válido para um tutorial, e esse, inclusive, ó, já começamos errando, e isso é muito legal, eu acho. Eu gosto até quando acontece isso, porque mostra para vocês que não há perfeição, que as mandalas, elas vão acontecendo como tem que acontecer. No meu caso, como eu faço bem direcionado para uma venda específica aqui no Morro de São Paulo, então eu tenho buscado deixar o mais simétrico possível. Então, se eu inicio a mandala e eu não tô gostando daquele resultado, não tem problema nenhum se você apagar, e também não tem problema nenhum se você deixar. Eu preferi apagar, e o legal é que eu também já mostro para vocês a versatilidade desse material que eu utilizo, né? Que é o disco de acrílico, porque vocês viram a facilidade. Se eu errei logo ali no início, massa, eu consigo tirar de uma maneira muito rápida e prática. Você viu que eu só esfreguei o dedo ali no disco e já retirei toda a tinta. Não precisei, como num MDF, por exemplo, aplicar novamente o preto, talvez para cobrir algo, se fosse alguma outra cor, né? Que nesse caso aqui é justo o preto. Mas como eu tô pintando num disco acrílico, eu não precisaria pintar novamente em cima se fosse uma outra cor, por exemplo, que eu tivesse errado. Então isso já me tomaria mais tempo. Então realmente o acrílico, ele nos dá essa facilidade, entendeu? Às vezes num erro fica muito mais fácil a gente consertar um erro aqui. Por exemplo, se eu erro já no meio da mandala, por exemplo, ali foi no início, né? Então é fácil, eu apaguei tudo, não me deu prejuízo nenhum. Mas se eu errar no meio da mandala, por exemplo, 1 ponto, 2 pontos, é só eu esperar deixar secar um pouquinho a tinta, espera ela virar uma massinha um pouco mais densa. Não vai tentar limpar ela assim enquanto tá bem líquida, porque vai borrar tudo, vai ser muito difícil de tirar, mesmo com um cotonete. Então eu sempre espero o pingo secar bastante, que eu consiga, com um palito mesmo que eu faço os pontos, eu retiro esse ponto que eu fiz errado, e aí eu vou lá e refaço, entendeu? Então realmente é muito prático pontilhar sobre esse disco de acrílico. Ó, tá vendo? Eu sempre falo tanto nos vídeos, né? Mas é que são muitas dicas e eu gosto de ir explicando pra vocês que eu já fiz toda a parte aqui do azul, que é a mandala do olho grego, né? Então são basicamente 4 cores que a gente utiliza, que é o preto, o azul claro, que pode ser o azul céu, que já condiz bastante com a cor utilizada no olho grego, o branco, que estamos agora aqui, e também um azul mais escuro, um azul royal, talvez, eu acho que é um que se aproxima mais. Aqui nessa mandala eu vou usar um azul ultramar, que é um azul bem bonito, bem vibrante, uma cor bem bonita. Seguimos aqui com o que eu estava falando para vocês, sobre o disco de acrílico, sobre as suas facilidades, a sua versatilidade. Por exemplo, no caso dessas marcações que eu faço na base, que eu uso abaixo da mandala, essas marcações, elas são quase que um coringa para mim, porque ela já me faz economizar muito tempo de produção, porque se eu faço numa base de MDF, por exemplo, eu vou estar com a base preta já pintada, provavelmente.
porque aqui no acrílico eu faço preto no fundo. Depois que a gente fez toda a mandalinha é que eu pinto o fundo de preto. E aí que a gente obtém aquele fundo escuro que no MDF nós já iniciamos antes de começar a pintura. Então aqui a gente tem essa facilidade de toda a mandala, de não precisar, aliás, fazer a marcação em todas as mandalas. Eu já tenho esse gabarito aqui e me ajuda super, mesmo com o mesmo gabarito. Eu não tenho uma limitação de criação. Eu uso isso aqui somente para me orientar, porque essas marcações que eu tenho no meu gabarito, eu uso apenas para deixar na mesma altura, para deixar mais simétrico, para eu ir seguindo uma orientação ali visual. Tem muitas pessoas que fazem mandala sem fazer nenhuma marca. Nossa, tem muitas pessoas que conseguem até manter muita simetria, mas eu prefiro já deixar certo de que eu tenho mais chance da minha mandala ficar simétrica, porque às vezes chega no final e a mandala fica torta. Realmente não é legal, porque como eu sempre digo, é muito perceptível. Então eu acho muito importante usar o gabarito. E já que a gente tem essa facilidade de usar sempre o mesmo gabarito, não precisar fazer a marcação em todas as mandalas, no caso do acrílico, então, nossa, já facilita muito a minha vida no caso. Então, eu acho que se vocês têm a intenção de fazer mandalas para vender em grandes quantidades, como eu faço, porque como eu exponho em feira de artesanato, eu vendo em grandes quantidades, né? Porque é muita gente que passa aqui na ilha. Então, eu vendo, sei lá, em números assim, é até difícil falar em quantas mandalas eu já vendi, de verdade, mas são muitas mandalas. Então, essa facilidade que eu tenho já na questão do gabarito já é muito importante para mim, porque o pontilhismo ele já nos toma muito tempo, né? Já é uma arte um pouco mais delicada, um pouco mais demorada. Vocês veem que estamos conversando aqui já há quase 8 minutos e fizemos boa parte da mandala porque estamos em uns pontos muito parecidos, né? Não estamos fazendo a coroinha nesse caso. Por isso que a gente foi até conversando aqui. Eu não fui falando muito do processo aqui da minha pintura, porque vocês estão observando que eu simplesmente estou aumentando o instrumento para ficar com um ponto um pouco maior, porque na verdade o movimento continua o mesmo. Eu estou fazendo esse movimento aqui que muitos conhecem como o movimento molécula. Simplesmente é fazer a fileirinha ali de bolinhas. Eu uso muito como técnica, nesse caso, pingo uma bolinha do outro lado para eu ficar com um centro e achar o centro com um pouco mais de facilidade entre uma bolinha e outra. Cada um vai se adaptando da maneira que mais acha prático e tá tudo certo. O importante é que isso aqui seja uma distração, que seja um amor, que realmente trabalhe aí o melhor de vocês. Porque é uma arte muito bonita, o pontilhismo, ela é muito impressionante. Tem muitas pessoas que não conhecem o pontilhismo e ficam encantadas quando vêm. Então agora, ó, já terminei aqui, tô quase na beiradinha da mandala. Então vou fazer, como sobrou bastante espaço aqui entre uma bolinha e outra, acho que vai dar pra fazer uma coroinha aqui. Vamos tentar ajustar aqui. Tá vendo? Agora só que eu usei a agulha. Acho que é a primeira vez que eu uso a agulha depois de tanto tempo de iniciada a peça.
porque como as minhas mandalas são bem pequenas, vocês veem que eu faço ela sempre muito delicada, então a agulha é o meu principal instrumento de trabalho. Não é algo específico para pontilhismo, né? É um instrumento que eu adaptei, que eu achei que me serviria justamente por ter uma ponta muito fina. Uma agulha qualquer mesmo de costura, talvez de jeans, de couro, de tapeceiro, não sei, já me falaram que pode ser de tapeceiro, porque ela é um pouco mais grossa, né? E comprida, ela tem quase o tamanho de uma caneta, por exemplo. E aí eu coloquei essas bolinhas para ficar mais anatômica, e ela é o meu principal instrumento de trabalho. Então aqui eu vou dar uma acelerada, porque eu vou fazer uma fileira só mesmo da coroinha, porque já tá quase no finalzinho da mandala, e eu acho que já chegou um pouco no limite do azul para a representação do olho grego. Então vocês estão vendo que é uma mandala bem simples, de fácil desenvolvimento. Eu acredito que eu sempre falo que é difícil de reproduzir, né? Uma mandala igual a outra, mas nesse caso aqui até se torna um pouco mais fácil, então pode ser até que vocês consigam reproduzir parecida com a minha. E aqui terminamos o movimento da coroinha. Vamos fazer um puxadinho aqui, ó, aproveitar que essa tinta tá bem fresca minha, e eu vou fazer o puxadinho. Se a tinta não tiver tão fresca, o ideal é que faça logo assim que faz a bolinha, viu, gente? Pra não ficar uma coisa grosseira ali na ponta, se a tinta tiver já secado um pouquinho. Então é isso, gente. Se vocês pretendem fazer mandalinhas assim menores, para ter uma saída um pouco maior de venda, eu acredito justamente pelo valor, pelo menor tamanho, o valor acaba sendo um pouco menor, então realmente pode ser que haja uma saída maior, uma venda maior. Então, eu acredito que essa jogadinha aqui do acrílico, ela realmente é bem legal, bem interessante, justo para já economizar aí bastante tempo, né, na produção, já que o pontilhismo, eu tava falando isso antes, então já que o pontilhismo toma bastante do nosso tempo, porque é uma técnica muito delicada, que precisa de muita destreza, muita atenção, muita concentração. Então a gente leva realmente bastante tempo na produção. Então já conseguindo economizar assim na produção da peça é muito importante para vocês que pretendem fazer a peça para revenda. Mas para quem quer realmente só fazer a mandala para uso pessoal mesmo, para uma descoberta, para uma terapia pessoal, para qualquer outra experiência que não seja realmente com a intenção de venda, daí pode fazer o processo em MDF, não importa se seja em acrílico, em MDF, não importa. Qualquer superfície que seja lisa é perfeita para aplicar o pontilhismo, e o importante é manter a prática sempre ativa. Então é isso, gente. Aqui eu vou finalizando, colocando as pedrinhas já. Não tem mais muito o que fazer nessa mandala, realmente. Por isso que eu acho que foi importante trazer ela para vocês, que eu acho que realmente é um nível fácil, né, de produção, já que são pontos mais simples, pontos maiores. Eu acho que para quem está iniciando aí é uma boa pedida, essa mandalinha do olho grego. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado da nossa mandalinha. Muito simples, mas muito fofinha, muito delicada. Espero que vocês consigam aí reproduzir, que tenham gostado das dicas. Vão deixando aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham que precisam melhorar. E é isso. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.